tá? Um subconjunto, né, é o seguinte: se você tem dois conjuntos, imagina aqui, ó, um conjunto B e dentro dele tem um conjunto A. Como é que você... Então você tem x1, x2, x3. E aqui você tem x4, x5, x6, x7. Tá? Se você tem um conjunto que está contido em outro, então isso acontece se somente se, você vai utilizar somente se essa seta dupla. Tá? Vamos acostumando com a linguagem matemática. Né? Então dizemos que um conjunto A é subconjunto do B se e somente se, tá? Qualquer que seja, olha, esse A de cabeça para baixo chama qualquer que seja, X que pertence. Uma outra noção: conjunto universo é o conjunto que contém tudo, tá? Então, o conjunto que contém tudo é o universo. Essa definição ficou ruim, tá? Aqui eu não sei uma melhor. Mas você vê, isso é uma coisa que dá para você achar fácil na internet. Que pertence ao universo, tá? Tal que X pertence ao conjunto A, também X pertence ao conjunto B, tá? Ou seja, se um elemento X pertence ao A, se o conjunto A estiver contido no B, então esse elemento também existe no conjunto B. Entendeu? Então aprende isso, porque isso aqui vai ser, às vezes você utiliza em questões, entendeu? Esse tipo de enunciado, tá? Tem aqui, né? O conjunto universo é fixo e contém todos os elementos que possam ser envolvidos, ok? Ou seja, é todo mundo, todos os elementos que vão entrar na jogada, tá? Então aqui vem o seguinte. Então você já aprendeu essa notação matemática, qualquer que seja, né? A gente vai falando aos poucos. Então, a gente pode dizer o seguinte, então, que se A está contido, tá vendo? A boca para a direita quer dizer está contido. Se A está contido em B, isso se, somente se, qualquer que seja o elemento de A, então, e também ele pertence a B, ok? Tá bom? Só que você pode dizer o seguinte: se, por exemplo, se você... Agora outra coisa, outro resultado importante. Se você tiver pelo menos um elemento no conjunto A que não pertence ao B, então ele não vai estar contido. Ele não vai estar contido em B, tá? Se tiver pelo menos um. Se tiver um, já ferrou tudo, tá? Então você diz que A não está contido em B, tá? Se somente se, agora olha só, existe, esse é ao contrário, pelo menos um elemento do conjunto universo que tal que, tá? X pertence a A e, tá? O I, a gente vai fazer esse triângulo aqui, esse negócio. E X não pertence a B, tá? Então veja bem, você já aprendeu um monte de notação matemática aqui, uma frase toda matemática, tá? Então lembra disso, né? Tá? A não está contido em B, se somente se existe pelo menos um que pertence ao... Existe tal que esse X pertence a A, mas não pertence a B. E, tá? Isso aqui é o E. Importante, E, né? Ou não, tá? Beleza? Então vamos dar sequência aqui. Vamos continuar. Mais um ponto aqui. Ok? Então vamos fazer aqui algumas propriedades importantes dos conjuntos. Tá? Olha só, primeira propriedade. Aqui, né? Qualquer que seja A, tá? Temos que A está contido em A. Inclusive o conjunto vazio. Tá? Essa é a propriedade reflexiva. Aí o pessoal fala, pô, mas isso não serve para nada. Serve sim. Mas aí você já decora essa propriedade, porque você pode utilizar em algumas demonstrações, tá? Cai muito questão de demonstração, assim, tipo, prove, pá, entendeu? Então já esteja preparado para isso. Então olha só, que faz sentido, né? Se qualquer que seja A,
temos que A está contido em A. Então ele está contido dentro dele mesmo. Bem, parece meio dur, né? Mas fazer o que? Matemática assim. Então, olha só. Vão anotando no caderno de vocês aí esses teoremas, tá? Que aí é bem legal para vocês depois utilizarem. Qualquer que seja A, ok? Temos que o conjunto vazio está contido em A. Lembra que eu falei? Todo conjunto contém um conjunto vazio. Então é a mesma coisa que você escrever assim, ó. Vamos colocar os elementos dele, ó. Vazio, x1, x2, x3, até xn. Quando o número de elementos não tem fim, esse é um conjunto infinito, tá? Então, para terceira propriedade, vão anotando aí no caderno de vocês aí. Ó, se o A tem n elementos, então ele tem 2 elevado a n conjuntos, tá? Isso aqui eu não vou demonstrar porque isso é uma coisa de análise combinatória. E daí, quando a gente chegar em análise combinatória, alguém me lembra de fazer esse exercício, tá? Ou seja, mas se você tiver n elementos, você pode ter 2 elevado a n conjuntos, subconjuntos, tá? Desculpa, é subconjuntos. Ok? Vamos lá para a quarta propriedade. Olha só. A está contido em B. Ok? E A contém B. Olha só que coisa estranha, né? A está contido em B e A contém B. Entendeu? Então o que acontece? Um está dentro do outro. Se um está dentro do outro, então A é igual a B. Tá? Então o que eu diz é o seguinte, é como se tivesse um dentro, tipo assim, o A contém o B, mas o B contém o A. Desculpa, o A está contido em B. Só que também o A contém o B. Você vê que é a mesma coisa, é o mesmo sentido, é o mesmo conjunto, tá? Isso aqui tudo tem uma demonstração, entendeu? Mas senão vai ficar muito extenso esse vídeo aqui. Então, qualquer coisa, se houver pedidos aí da galera, realmente, se quiserem as demonstrações, eu posso fazer um vídeo adendo, tá? Mas esse aqui vai ser o vídeo básico, esses aqui, tá? Com os exercícios básicos. Eu vou pegar esse aqui, tá muito quente aqui. Isso chama-se propriedade antissimétrica, tá? Então lembre-se, antissimétrica. Não foi uma boa ideia. Fica quieta. Aqui. Fica aí. Baixa a velocidade. Então, beleza. Agora não confunda, por favor, não confunda pertinência com contenção, tá? Negócio de estar contido e contém não é uma coisa que pertence. Não me vá falar uma coisa dessa, tá? Então, olha só. Vamos agora para outro ponto, né? Isso aqui são as propriedades dos conjuntos. Propriedades. Coisa, letra horrível, hein? Agora a gente vai falar de uma operação chamada união. União ou reunião. Tem aquela velha piadinha, né? A união não faz a força, faz o açúcar. Coisa sem graça. Beleza. O que a gente vai falar da união? União é o seguinte: é quando você tem dois conjuntos, A e B. Então você tem x1, x2, x3, x4, né? x5, x6, x7, x8, x9. Então, olha só, denomina-se união de A com B. Então a gente vai fazer aqui, ó, união de A com B, tá? O conjunto de elementos pertencente a pelo menos um dos conjuntos. Assim escrevemos o que? Olha só, vamos escrever isso matematicamente. Ó, x pertence a U, né? Tal que x pertence a A ou x pertence a B. Esse cara aqui pra cima é o contrário, isso aqui é o ou, tá? Então olha só, se o elemento pertence a um ou ao outro, ele pertence à união, ao conjunto união, tá? Isso aqui é um outro conjunto, entendeu? Tá? Isso aqui dá origem a um conjunto união. Então, por exemplo, se o A tem 1, 2,